Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje eu estarei meditando em alguns versículos. Vai ser uma meditação rápida no livro do profeta Isaías, capítulo 66. Veja o que diz esse capítulo. Vamos lá. Está aí na tela o capítulo e também o versículo, que diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos. Regozijar aqui é alegrar, é exultar, juntamente com Jerusalém. E alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela planteaste. Interessante, quem falou isso aqui foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele profetizou nos dias do rei Uzias. Pode ver que o livro dele, lá no início, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto sublime trono. Isso aí está por volta de 750 anos antes de Cristo. Todas as tribos de Israel, elas estavam juntas, tanto existia, as 12 tribos ainda estavam unidas. Não tinha ainda, ou melhor, não, aqui já tinha havido separação, melhor dizendo, não tinha sido levado cativos para as 10 tribos do norte, não tinham sido levadas cativas ainda, mas aqui já tinha havido sim a divisão. Permaneceram as 12 tribos unidas durante o período do reinado de Saul, Davi e Salomão. Assim que Salomão ele morre, aí sim há divisão no reino. Então, a partir de Salomão, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Então, nesse período aqui, no período do profeta Isaías, as 10 tribos do norte ainda não tinham sido levadas cativas, porque o cativeiro, ou melhor, a dispersão das 10 tribos de Israel do norte, ela aconteceu no ano 722. E aqui, interessante que o profeta Isaías, ele está profetizando o novo nascimento da nação. E esse nascimento seria em um só dia. E outra coisa é que o termo aqui para nação é goi. E goi no hebraico é um povo. Nasce um povo em um só dia. Aqui está se referindo à nação de Israel, o povo de Abraão. Ele está profetizando algo para o futuro, porque no seu tempo as 12 tribos ainda estavam ali, claro, separadas, mas estavam ali na terra de Israel. Não tinham sido levadas, dispersas e nem levadas para o cativeiro. A dispersão das 10 tribos do norte seria no ano 722 e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, seria no ano 606 até 586 para a Babilônia. E depois desse período, a nação de Israel nunca mais seria uma nação livre. Ela sempre foi subjugada por um outro povo mais forte. Então ela caiu sobre
o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano dispersou todos os judeus por entre os povos, por entre as nações. Nunca mais a nação de Israel se tornou um povo livre. E o interessante é que aqui Isaías está falando. Por isso que é Jerusalém. Regozijai juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Ou seja, ele está falando de Jerusalém, do povo de Israel que novamente nasceria. Seria uma nação alegre. Somente pode alegrar aqueles que são livres. Um povo que vive debaixo da escravidão, que vive debaixo da opressão, que vive no cativeiro, um povo que vive subjugado por outra nação, jamais pode ser um povo alegre. E aqui Isaías vai dizer, regozijai, isso aqui é alegrar, é exultar, é pular de alegria. E ele fala 3 vezes aqui, regozijai, que é pular de alegria, alegrai-vos, exultai-vos. 3 vezes ele usa essa palavra. Interessante. E ele fala que poderia nascer uma nação de uma só vez. E pois Sião aqui fala um outro nome para Jerusalém. O lugar ali, Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Ainda antes que houvesse dores, você deu à luz filhos. Nasceu de novo. Nasceu a nação de Israel de novo. Uma nação livre, uma nação alegre. E quando é que isso aconteceu? Se analisarmos com cuidado e com carinho, isso somente aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Em um só dia, nasceu novamente a nação de Israel. O povo agora tinha o seu solo pátrio. E de lá para cá, Israel foi conquistando terreno, foi conquistando. Foram voltando os judeus para aquele lugar. Então eu vejo o cumprimento dessa profecia de Isaías 66 nos dias atuais. Não tem outro momento na história que esse versículo aqui poderia cumprir. Se você analisar com cuidado, não tem outro lugar na história em que isso aqui poderia acontecer. Claro que depois do cativeiro, o povo judeu, eles voltaram para Jerusalém. Mas eles eram livres? Não. Construíram o templo? Ok. Mas eles ainda estavam sob o jugo que? Estavam sendo subjugados ainda pelo Império Medo-Persa. O Ciro da Pérsia, ele permitiu que o povo judeu voltasse, mas estava sob o domínio deles. Qualquer coisinha que acontecesse, ele ia lá e impedia o que o povo estava fazendo. Depois do Império Medo-Persa veio o que? O Império Grego. Quantas profanações, quantas conquistas. Depois veio o Império Romano. Eles viviam sob o jugo do Império Romano, não eram um povo feliz, porque eles tinham que prestar contas para o Império. Não era um povo feliz, mas como nação, como povo feliz, alegre, que exulta, nunca na história. Somente agora, a partir do dia 14 de maio de 1948, é que isso aconteceu. E se você der uma lida, continuar lendo aqui o capítulo 66 do livro do profeta Isaías, olha o que diz o versículo 12: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz. Está falando aqui de Sião, de Jerusalém, a capital. Eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações. Glória aqui é kavod, é reputação, é honra, é esplendor, é riqueza, é abundância, como a torrente que transborda. Torrente aqui
falei de algo, de um leito, de um curso de água, num vale, que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Quando é que isso aconteceu? Nunca. Não aconteceu na história. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Olha só, até agora, 1942, o povo de Israel estava entre os inimigos. Só que você vê, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos, porque o povo judeu era inimigo de Hitler. Olha o 15, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como torvelinho, para tornar a sua ira em furor e sua repreensão em chamas. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos mortos da parte do Senhor. Parece que está falando de juízo vindouro ainda, que vai vir esse juízo. Isso já aconteceu? Não, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo, Shafate, com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Isso não aconteceu. Não aconteceu. E aí vai falando aqui, o texto vai falando. Olha aqui o 20, olha o 20. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por ofertas ao Senhor, sobre cavalos em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem a sua oferta de manjarem em vasos puros à casa do Senhor. Olha aí, trarão todo o vosso irmão dentre todas as nações. Quando é que isso aconteceu? Não aconteceu. Vai acontecer ainda. E agora? Olha só o que diz aqui o 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim o Senhor, assim há de ser a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante o Senhor, perante mim, diz o Senhor. Olha aí, como novos céus e nova terra que hei de fazer. Isso aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu. Então, por isso que a partir do momento que Deus traz a nação de Israel para o seu lugar, isso é cumprimento de profecias que estão para cumprir. E já está se cumprindo aqui Isaías 66, nesses dias que estamos vivendo. As profecias, elas não se cumprem aí num período de 1 dia, 2 dias. Podem ver que as profecias, elas se cumprem ao longo de anos. A história, Deus vai trabalhando na história, incumbindo de que tudo isso se cumpra. Então, analisando Isaías 66, podemos ver que esse texto está se cumprindo nos dias atuais. E muito em breve nós veremos aí novos céus e nova terra, e o Senhor entrar em juízo contra todos os povos da terra, porque esse dia está se aproximando. Deixa eu voltar aqui. Então, essa pequena meditação sobre Isaías 66, que eu creio piamente, de acordo com o texto, se você analisar, em momento nenhum da história houve cumprimento desse texto. É só analisar com cuidado. Isso não se cumpriu nos dias de Jesus. Não, nos dias de Jesus
os judeus, eles estavam sob o jugo de Roma. O povo não podia caminhar um passo sem pedir permissão ao Império. Eles eram submissos ao Império Romano. Não é, a nação de Israel não existia a nação de Israel. Era o Império Romano. Mas agora, a partir de 14 de maio de 1948, nasceu novamente a nação. Hoje é um Estado independente. Hoje é um país independente. As pessoas lá têm liberdade. Tem guerra? Tem. Mas guerra sempre fez parte da história da humanidade. Mas eles têm seu solo pátrio. Eles têm liberdade de trabalhar, de viver naquele país. E a verdadeira liberdade do povo virá ainda no futuro distante. Eu creio nisso. Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo.